Um, dois. Boa Rafael, tarde, Felipe. olá. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Marcos. Bem, hoje, dia 10 de outubro de 2020, estamos dando sequência à série Crenças Populares. Elas têm base bíblica? Já tivemos 2 estudos. Primeiro, o irmão Rony Tavares tratou do tema da natureza das Escrituras, errância e inerrância. Foi o nosso primeiro estudo. No sábado passado, tivemos com o professor Dr. Lucas Martins o estudo A Imortalidade da Alma. E hoje teremos com o irmão Felipe Reis, diretamente de Portugal, o estudo A Vida Após a Morte. Felipe Reis dará sequência a esse tema, um desdobramento desse tema, ou melhor dizendo, no próximo sábado, com o tema O Inferno como Tormento Sem Fim. Desde já todos estão convidados. Aqueles que irão assistir a gravação desse estudo, nós pedimos que então deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal e caso queiram entrar em contato conosco para receberem materiais, para obterem um aprofundamento desses estudos, o e-mail de contato está na descrição do vídeo. Desde já, agradecemos a todos aqueles que nos ajudarem nesse sentido, dando like, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo, para que ele chegue a mais pessoas. Muito bem. Respeitando o nosso horário aí, né, nós então iremos iniciar com uma oração. Logo a seguir, o irmão Felipe Reis, então, começará a tratar do tema A Vida Após a Morte. Pedimos a todos, então, que fechem os olhos, curvem as frontes, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Sabemos da importância deste tema, sobretudo para o tempo em que vivemos. Pedimos que o Teu Santo Espírito, mesmo Espírito que iluminou os profetas, os escritores bíblicos, que neste momento, ó Pai, iluminem o irmão Felipe Reis, que irá conduzir esse estudo, e que também abra as nossas mentes, os nossos corações, para que possamos compreender aspectos que, porventura, ainda não compreendamos sobre esse tema tão importante. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmão Felipe Reis, desde já muito obrigado, que Deus o abençoe. Lembramos desde já que aqueles que tiverem alguma questão, que façam por escrito no chat ou pelo WhatsApp. Ao final do estudo, se tivermos tempo, iremos trazer aí uma ou duas perguntas. Irmão Felipe Reis, a palavra está contigo. Deus o abençoe. Obrigado. Olá, Rafael. Olá a todos. É com muito gosto que me encontro aqui, que me junto a todos os irmãos, todos os amigos que querem dedicar algum do seu tempo a estudar cada vez mais as Sagradas Escrituras e a descobrir ou a recuperar aquelas que são importantes verdades para este tempo. Nomeadamente, o assunto que nos é proposto hoje, relacionado à morte ou à vida depois da morte, é um assunto bastante delicado, porventura polémico, que causa divisão teológica dentro do cristianismo e não só, mas que, à semelhança de todos os assuntos importantes para a vida, a Bíblia não é omissa, a Bíblia não é escassa, a Bíblia não tem pouca informação sobre este assunto. Bem pelo contrário, temos informações suficientes, ou mais do que suficientes, para chegar a uma conclusão, ou a várias conclusões, relacionadas ao assunto da morte, ou o que acontece depois da morte. Em primeiro lugar, convém fazer
uma pergunta inicial que pode servir como base, como fundamento para tudo aquilo que queremos pesquisar, analisar e, evidentemente, concluir. E a pergunta é: será que existe mesmo vida depois da morte? Esta é, sem dúvida, uma pergunta honesta, sincera, e que obriga a essa análise e pesquisa que eu referi, e, como é evidente, a nossa fonte para procurar a resposta não vai ser outra a não ser as Sagradas Escrituras. Claro que cada um pode usar, pode selecionar as fontes que quiserem. Como cristãos e como adventistas do sétimo dia, nós vamos escolher a Bíblia e vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre isso. Então, começando, eu gostaria de citar um versículo que nós encontramos no capítulo 11 e no versículo 25 de João, nas palavras do próprio Jesus, o autor, o iniciador da religião cristã, não é? E, no fundo, aquele que a Bíblia apresenta também como o Criador e Redentor, em que ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E, portanto, aqui está, nas palavras do próprio Jesus, uma declaração positiva, enfática e indiscutível, de que, de facto, existe vida para além da morte. Porque ele diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E esta é uma primeira boa notícia, porque a morte é, porventura, maior perplexidade humana que pode existir, porque nós temos imensos problemas entre nós, desde problemas de saúde, problemas sociais, temos guerras, temos fomes, mas para uma boa parte desses problemas, nós conseguimos encontrar uma solução. Não quer dizer que a vamos atingir, porque muitas vezes não atingimos, mas conseguimos perceber qual é a solução, conseguimos inventar, ou criar, ou descobrir uma solução. Mas para o problema da morte, não é bem assim. Nenhum de nós, por muito bom médico que seja, muita qualidade que tenha no desempenho da sua função, não vai conseguir impedir que o curso natural da vida conduza à morte. Mas a Bíblia diz, e nas palavras de Jesus, que quem crer nele, Jesus, ainda que morra, ou seja, mesmo passando pela morte, poderá viver. E nós podemos perceber isso na Sagrada Escritura, porque isso já aconteceu. Agora, precisamos entender em que condições, em que circunstâncias é que isso pode acontecer, para percebermos também em que circunstâncias e em que condições é que isso não acontece. Porque a Bíblia também explica, também demonstra algumas falsidades relacionadas com a vida depois da morte. Por exemplo, durante o seu ministério aqui na Terra, várias vezes, ou mais do que uma vez, Jesus mostrou imensa compaixão por aqueles que estavam a passar por um período de luto. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 7, uma das minhas histórias favoritas do Novo Testamento, no versículo 13, ele chegou junto de uma senhora que tinha perdido o seu único filho justamente para a morte, compadeceu-se dela, diz a Escritura, e até lhe disse: não chores. E depois, no imediato decurso daquele episódio, o Senhor Jesus acabou por ressuscitar o filho daquela viúva. E aqui temos um exemplo muito claro de vida depois da morte. Aquele rapaz, porventura um jovem, passou pela morte e experimentou a vida depois da morte, como o próprio Jesus o trouxe de novo para a vida. Noutro episódio, para o desolado pai de uma menina de 12 anos de idade que tinha acabado de falecer, encontramos isto em Marcos, no capítulo 5, Jesus disse: não temas, crê somente, diante da morte. Portanto, não tenhas medo, acredita apenas que a morte é um problema que se pode resolver. Portanto, a primeira indicação importante que nós temos a partir da Sagrada Escritura, e que eu gostaria de destacar hoje, é que o próprio Deus não é insensível à questão da morte e à questão do sofrimento que a morte provoca no ser humano. Pelo contrário, quando ele se compadece,
quando ele diz não chores, quando ele diz não temas ou não tenhas medo, mas acredita, o Senhor está a abrir as portas para uma solução para o problema da morte. E, portanto, na Bíblia, o médico dos médicos, que é o Senhor Jesus, apresenta solução para muitas coisas, inclusive para o problema da morte, e aqui é algo que nenhum de nós tem condições de apresentar, mas Deus apresenta. Então, já desde o tempo do Antigo Testamento, que nós temos indicações acerca do que acontece quando nós morremos, porque impreterivelmente, a não ser que nos aconteça como aconteceu com Elias ou como aconteceu com Enoque, que a Bíblia é indiscutível em afirmar que nunca morreram, porque o próprio Deus os levou para os céus. Tirando esses dois casos, impreterivelmente, tanto quanto nós sabemos, todos passam pela morte. A Bíblia identifica o estado da morte como um sono. E esta é uma linguagem que todos nós podemos perceber. A Bíblia identifica como sendo um sono, destacando esse símbolo em que estamos a dormir, que é um símbolo apropriado para refletir a compreensão que nós podemos aprender e apreender da Bíblia acerca do que acontece quando morremos. E assim sendo, eu gostaria de citar e de ler alguns textos da Bíblia que nos ajudam a perceber exatamente isso mesmo. Por exemplo, em Jó, no capítulo 3, a partir do versículo 11, Jó diz assim: porque não morri eu desde a madre, saindo do ventre não expirei, porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse. Quando Jó está a lamentar-se de ter nascido, basicamente. E então ele termina o raciocínio dizendo assim: porque já agora jazeria e repousaria. Vejam bem, ele está a falar da morte associando a um repouso. E depois diz: dormiria e então haveria repouso para mim. Portanto, Jó está a dizer que se ele não existisse, seria como um sono. Seria como se estivesse a dormir. E depois, no capítulo 14, no mesmo livro, versículo 12, nós lemos o seguinte: assim o homem se deita e não se levanta. Até que não haja mais céus, não acordará, nem despertará do seu sono. Ora, é evidente que isto não pode estar a falar do ato de dormir, do ato do sono, que cada um de nós tem todas as noites. Porquê? Porque no ato do sono que nós temos diariamente, passado algumas horas, nós nos levantamos, nós acordamos. Mas já está aqui a referir, o homem deita-se, não se levanta, não acordará, nem despertará do seu sono. Falando justamente da morte. Em Salmos, no capítulo 13, o salmista diz assim: atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus, ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Mais uma vez, usando a metáfora do sono, do adormecer, para comparar com a morte. E finalmente, terminando esta parte aqui, em Jeremias 51 e no versículo 39 diz assim: estando eles excitados, lhes darei a sua bebida e os embriagarei, para que andem saltando. Porém, dormirão um perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. Quando é que nós dormimos um perpétuo sono e não acordamos? Quando nos deitamos na cama à noite? Não. Isso não é um perpétuo sono, porque vamos acordar na madrugada ou na manhã seguinte. Então, a morte é comparada a um sono, mas a um sono perpétuo, a um sono permanente do qual não acordamos, exceto nas circunstâncias em que vamos ver já a seguir. Mas é um sono prolongado. Por exemplo, tanto quanto nós sabemos, a primeira pessoa a experimentar a morte foi Abel. Abel foi o primeiro ser humano a experimentar a morte, logo lá no capítulo 3 e 4, perdão, aliás, a partir do capítulo 4, quero dizer, de Gênesis, assim é que é. Ora, Adão e Eva começaram a viver neste mundo há aproximadamente, repito, aproximadamente 6.000 anos.
E, inclusive, nós sabemos que Sete, o filho que veio substituir Abel, nasceu quando Adão tinha 130 anos de vida. Não sabemos quanto tempo Adão viveu no Éden com Eva antes de serem retirados dali, mas sabemos que Caim e Abel nasceram depois disso. Portanto, isto quer dizer que se Sete nasceu 130 anos depois da criação de Adão, quer dizer que o primeiro homem que experimentou a morte morreu há mais ou menos 6.000 anos, menos 130. Estamos a falar apenas de números aproximados, aproveitando a informação que a Bíblia dá. Isto quer dizer que há quase 60 séculos, ou há aproximadamente 60 séculos, Abel está a dormir perpetuamente, num sono profundo, do qual ainda não acordou. Tanto quanto sabemos, porque não há menção nenhuma na Sagrada Escritura de ele ter voltado à vida, como aconteceu, por exemplo, com o filho da viúva de Naim, que nós mencionamos há pouco, no capítulo 7 de Lucas. A morte, de acordo com a Bíblia, é a cessação, é o término completo e total da vida. E quando eu digo total e completo, não estou a dizer definitivo. Estou a dizer completo e total. E vamos ver se a Bíblia subscreve esta afirmação. No livro de Eclesiastes, no capítulo 9, vamos ler 3 versículos, 5, 6 e 10, e diz assim: Porque os vivos, ou seja, nós que estamos aqui, sabem que hão de morrer, alguns no futuro, não sabemos quando, mas sabemos que havemos de morrer. Mas os mortos, ora, reparemos bem naquilo que a Bíblia diz sobre o conhecimento que os mortos têm. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Ou seja, os mortos nem sabem que viveram, nem sabem que vão morrer, nem sabem que já estão mortos, nem sabem nada. A Bíblia diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Não há memória sequer, porque não se lembram de nada. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja, ou seja, os seus sentimentos, já pereceram. Perecer é o quê? Já acabaram. Portanto, eles também não têm sentimentos. E já não têm parte alguma para sempre em coisa alguma que se faz debaixo do sol. E esta parte é muito importante. Diz aqui na Bíblia, nas Sagradas Escrituras, que os cristãos reconhecem, diz que os mortos não têm parte alguma, ou seja, não têm intervenção, não têm influência para sempre, ou seja, enquanto estiverem mortos, em coisa alguma que se faz debaixo do sol. O que é que se faz debaixo do sol? Aquilo que nós vivos fazemos. Isto que nós estamos a fazer aqui. As nossas atividades diárias, as nossas conversas, as nossas cerimónias religiosas, o nosso entretenimento, o nosso choro, a nossa alegria, tudo aquilo que nós fazemos debaixo do sol, diz a Bíblia, no versículo 6 do capítulo 9 de Eclesiastes, que não tem nenhuma intervenção daqueles que estão mortos. Porquê? Porque diz no versículo 5, repito, que eles não sabem coisa nenhuma, a sua memória está entregue ao esquecimento, o seu amor, o seu ódio, a sua inveja, ou seja, os seus sentimentos já acabaram. E depois reforça no versículo 10, dizendo assim: Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Portanto, aquilo que puderes fazer agora, faz na melhor das tuas capacidades. Porquê? E continua o versículo dizendo: Porque na sepultura para onde tu vais, inevitavelmente, ou seja, quando morreres, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. A Bíblia diz que quando formos para a sepultura, quando morrermos, não vamos fazer nenhuma obra, não vamos ter nenhum projeto, não vamos ter nenhum conhecimento e não vamos ter nenhuma sabedoria. A Bíblia diz isto. Então, só por aqui, e eu poderia concluir aqui este estudo que estamos a fazer, e já teríamos aqui a resposta a uma outra pergunta. Então, isso quer dizer que aquelas pessoas que procuram os mortos à procura de conhecimento, à procura de sabedoria, à procura de instruções, à procura de informações, estão a fazer bem? Bom, a verdade é que essas pessoas, quando fazem isso, nessas cerimónias, falam com alguém e ouvem alguém a falar.
e recebem instrução de alguém. E recebem informações e conselhos de alguém. É verdade. Agora, à luz deste versículo, podemos ter a certeza que não pode ser uma pessoa que esteja morta. Provavelmente, e eu digo provavelmente porque podemos estudar mais o assunto, mas deveria dizer de certeza absoluta que nessas cerimónias estão a falar com alguém que está vivo, que está a fazer-se passar por alguém que está morto. E porquê é que não pode ser alguém que está morto ou que já morreu a falar? Porque a Bíblia diz que na sepultura, na morte, não há obra, não há projeto, não há conhecimento, não há sabedoria alguma. Portanto, nisto que nós já vimos aqui, e que eu vou confirmar agora em 2 versículos de Salmos, por exemplo, capítulo 115, versículo 17, diz assim: os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. E depois, capítulo 146, versículo 4, diz: sai-lhe o espírito, veremos já daqui a pouco o que isto quer dizer, volta para a terra. Ou seja, o homem foi tirado da terra, porque o homem é pó, mas só passou a ser uma alma vivente quando o espírito, quando Deus soprou nas suas narinas, capítulo 1 e 2 de Gênesis, o fôlego da vida, o ruach, o espírito. Mas quando sai o espírito, o que é que acontece ao homem? Volta para a terra. E depois diz assim, naquele mesmo dia, ou seja, quando ele morre, perecem, ou seja, acabam todos os seus pensamentos. Portanto, quando morremos, se houver alguma dúvida, estes versículos são suficientes para nos dizer que não há mais nenhum pensamento que possamos ter, não há nenhum louvor, não há nenhuma obra, não há nenhuma iniciativa, não há nenhuma atividade naqueles que são mortos. Portanto, todas as cerimónias que são feitas para falar com os mortos são uma falsidade, são uma contrafação. Porque dizendo que estão a contactar com os mortos, estão a contrariar o que diz a Bíblia. Ora, a Bíblia não pode estar errada. A Bíblia tem que estar certa. A Bíblia tem que ser o padrão pelo qual julgamos todas as coisas. E, portanto, nestas cerimónias, alguém vivo está a fazer-se passar por um morto para enganar aqueles que nelas participam. Agora, voltando ao caso de Jesus, existe um episódio muito interessante no capítulo 11, que não vamos falar dele todo, vamos apenas citar um ou outro detalhe interessante, em que no capítulo 11, um amigo, um membro de uma família amiga de Jesus, morreu. E há uma frase que Jesus disse, no capítulo 11 e no versículo 11 também, em que ele diz: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Vejam bem, tanto na história da viúva de Naim, como daquele pai da menina de 12 anos, como agora na história de Lázaro, o que acontece para restaurar a vida é uma intervenção divina. A minha pergunta é, nos casos da Bíblia, como Lázaro, como o filho da viúva de Naim, como aquela menina de 12 anos, temos alguma indicação destas pessoas que morreram terem falado alguma coisa, terem dito alguma coisa, terem alguma intervenção enquanto estiveram mortas? Não temos. E estamos a falar de pessoas que voltaram à vida, mas enquanto estiveram mortas, disseram alguma coisa? Deram alguma opinião? Entraram em contacto com alguém? Não. Bem pelo contrário. O que é que fizeram? Aquilo que a Bíblia descreve como sendo o estado dos mortos. Silêncio absoluto, esquecimento absoluto, nenhuma obra, nenhum projeto, nenhum louvor, nenhuma atividade, nenhuma intervenção. E é o caso aqui de Lázaro. A partir do momento que foi declarado que Lázaro estava morto, Jesus fala para aqueles que o acompanham, Jesus fala para as irmãs do falecido. Mas o falecido não fala com Jesus. O falecido não fala com ninguém. Agora, Jesus chega junto da sepultura e o que é que ele diz? No capítulo 11 de João, ele diz, Lázaro, sai para fora. Porquê é que ele diz Lázaro, sai para fora?
Porque no funeral, Lázaro foi colocado na sepultura. Agora, se porventura, vamos apenas imaginar, se porventura Lázaro é colocado na sepultura, mas a alma de Lázaro vai para o céu, então Jesus não podia dizer sai para fora. Jesus tinha que dizer corpo de Lázaro sai para fora, alma de Lázaro desce para baixo. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse sai para fora. Porquê? Porque o Lázaro estava lá dentro, morto. E o que é que aconteceu quando Lázaro morreu? O espírito saiu, porque de acordo com Eclesiastes capítulo 12, que leremos mais à frente, penso eu, quando morremos, o espírito regressa para Deus, que o deu no momento do início da vida. Ora, a conclusão é muito simples. Quando Jesus diz a Lázaro para sair para fora, o espírito voltou para Lázaro e ele voltou a ser uma alma vivente. Agora, o espírito que voltou para Deus não é a alma da pessoa. Porque na Bíblia, uma alma é sempre uma pessoa viva. A mistura de corpo e espírito que não funcionam juntos, que não funcionam separados, que têm que funcionar juntos para que a pessoa esteja viva. E quando a pessoa morre, o que acontece? O corpo, o pó, é devolvido à terra. E o espírito regressa para Deus para voltar novamente a juntar-se ao corpo, à matéria, para a pessoa recuperar a vida. Mas durante o tempo em que a pessoa está na sepultura, esse espírito fala sozinho, esse corpo, esse espírito regressa para Deus, tem alguma intervenção? A Bíblia não diz que tem alguma intervenção, porque a pessoa deixou de existir. Um outro detalhe que podemos dizer aqui é o seguinte, e recuperando um bocadinho este raciocínio que estamos a ter, em Gênesis 2 diz, formou o Senhor Deus, 2:7, formou o Senhor Deus do pó da terra, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E como resultado, diz a Bíblia, Gênesis 2:7, o homem passou a ser uma alma vivente. Ora, vejam bem, o que é que Deus faz? Deus pega no pó da terra, mistura com a água, para formar aquela massa de barro, que é o corpo que nós temos. Nesse momento, existia alguma alma vivente? Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que depois de formar o corpo, depois de moldar o pó da terra para fazer a matéria, a carne e osso e tudo mais que forma o nosso corpo, ele soprou nas suas narinas o fôlego da vida, o ruach, o espírito da vida, e só depois disso é que o homem se tornou uma alma vivente. Perdão. Portanto, a alma vivente é sempre quando existe o corpo com o espírito. Ora, quando morremos e o espírito regressa para Deus e o corpo vai para a terra e fica lá inerte a ser degradado, existe alma vivente? Não existe alma vivente. E, portanto, não existem, de acordo com a Bíblia, almas a pairar. Porquê? Porque o espírito regressa para Deus e o corpo regressa para a terra. E só quando as duas coisas estão juntas é que existe uma alma vivente. E é por isso que no Salmo 104, 29 diz: escondes o teu rosto e eles ficam perturbados. Deus, isto é uma ação de Deus para com o homem, esconder o rosto e os homens ficam perturbados. E agora vejam o que é que diz o salmista. Se lhes tiras o fôlego, ou seja, se lhes tiras o espírito, morrem e voltam para o seu pó. Portanto, mais indiscutível do que isto não pode ser. Tirando o fôlego, tirando o espírito, o que é que acontece à pessoa? Morre e volta para o pó. E aí tenho que recuperar os primeiros versículos. Quando morrem, o que é que acontece? Nenhum pensamento, nenhuma ação, nenhum louvor, nenhuma sabedoria, nenhuma intervenção. Eclesiastes 12, 7, que eu mencionei há pouco, diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte para Deus, que o deu. Isto é o processo reverso, o processo inverso de Gênesis 2:7. Em Gênesis 2:7, o homem é tirado do pó da terra
e dentro dele é colocado o espírito, e ele torna-se alma vivente. Em Eclesiastes 12:7, o pó volta para a terra e o espírito regressa para Deus e ele deixa de ser uma alma vivente. Isto não é, evidente, uma decisão arbitrária da parte de Deus. Aliás, convém dizer que a morte não fazia parte do plano de Deus. É claro que nós conhecemos pela Bíblia, e não vamos entrar em detalhe hoje sobre isso, mas nós conhecemos pela Bíblia que Deus previu o que poderia acontecer e tomou medidas para resolver o problema. Mas a morte não fazia parte do plano de Deus. O plano era que o homem vivesse, desde que ele se mantivesse em obediência, jamais teria que passar pela morte. E neste aspecto convém ficar muito claro que nós, humanidade, passamos pela morte por uma questão da nossa escolha. Nós passamos pela morte porque nossos primeiros pais escolheram errado. O Senhor, quando os criou, disse-lhes: de todas as árvores do jardim comereis, exceto daquela única árvore que está ali, porque no dia que dela comeres, certamente morrereis. E a palavra do Senhor é sempre certa. E foi isso que aconteceu. Agora, a Bíblia tem algo de espantoso. E é algo que todos os cristãos podem apreciar e podem reconhecer e reconhecer da Bíblia. Não há um único problema neste mundo para o qual a Bíblia não apresente uma solução. E, portanto, qualquer um de nós não tem razões para ficar desesperado. Temos razões para ficar tristes? Claro que temos. Quando morre um familiar nosso, por exemplo. Temos razões, por vezes, para passar por alguma aflição? Claro, o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. Agora, não precisamos, e até não devemos, ficar desesperados, porque até para a morte a Bíblia apresenta uma solução. Por exemplo, em João, no capítulo 14 e no versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vejam bem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em nenhum momento a Bíblia diz que Jesus é a morte. Bem, pelo contrário. O Senhor é a vida. As nossas escolhas provocaram a morte. Mas Deus, como Criador, e depois quando o próprio Deus intervém para se tornar o resgatador da raça humana, ele se declara como sendo a vida. E é por isso que em João, no capítulo 5 e no versículo 21, diz assim: assim como o Pai ressuscita os mortos, e já vimos alguns exemplos disso, e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Portanto, o Pai tem a capacidade para ressuscitar os mortos, para voltar a trazê-los à vida, para lhes voltar a dar a condição de alma vivente. E diz a Bíblia que o Filho também pode fazer isso. Ou seja, qual é a única possibilidade de, passando pela morte, voltar à vida? A intervenção do próprio Deus. Ressurreição como ato do próprio Deus. Nenhuma criatura tem a capacidade de dar a vida, nem de restaurar a vida. E alguém me poderá dizer, mas então, um servo de Deus não pode ressuscitar os mortos? A resposta é sim e não. Por exemplo, nós temos o caso de Eliseu, que ressuscitou um morto, por exemplo, não é? Mas terá sido mesmo Eliseu que ressuscitou o morto? Terá sido Eliseu que deu novamente a vida àquela criança que estava morta? Eliseu foi o elemento humano, foi a mão humana que Deus usou para o próprio Deus ressuscitar aquela pessoa. Eliseu não tinha esse poder. Apenas invocando o Deus que tem esse poder é que o próprio Deus pôde justamente fazer isso mesmo. Até quando foi da ressurreição do próprio Jesus, anjos vieram aqui para dar ordem para ele ressuscitar, mas vieram aqui dar essa ordem por quê? Porque o próprio Deus Pai os ordenou nesse sentido. Não foi pelo mérito deles, nem pelo poder deles, porque os anjos também são justamente criaturas.
Então, como é que isso acontece? Vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo, Lucas capítulo 8, a partir do versículo 49, o episódio que eu citei brevemente há pouco diz assim: estando ele ainda falando, chegou um dos do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Ou seja, o caso já é sem esperança, já não há nada a fazer por esta menina, porque ela já faleceu. Jesus, porém, ouvindo, respondeu dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, Tiago e João, os seus discípulos mais próximos, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, o que é normal, a menina tinha morrido, não podemos censurá-los ou criticá-los por isso. Mas Jesus disse: não choreis, a menina não está morta, mas dorme. E todos se riam dele, sabendo que ela estava de facto morta. Mas ele, pondo-os todos fora e pegando-lhe na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. O próprio Deus, aqui neste caso o Deus homem, dá uma ordem a um morto. E ele diz: levanta-te, menina. Dito de outra maneira, tu que estás morta, coloca-te de pé. E o que é que a Bíblia diz que aconteceu a seguir? E o seu espírito voltou. O seu espírito voltou. Porquê? Porque saindo o espírito, ela morreu. E agora, para recuperar a vida, à ordem do próprio Deus, o que é que tem que acontecer? Tem que o espírito voltar para dentro. Tal e qual como no Éden. Porque no Éden tínhamos um corpo que o próprio Deus tinha feito, mas não tínhamos uma alma vivente. E então Deus soprou para dar ordem a que esse corpo se tornasse uma alma vivente. Neste caso, o próprio Deus está a dar ordem para que esta menina recupere a sua vida, tornando-se novamente uma alma vivente. Como? O seu espírito entrando novamente. E logo de seguida o que aconteceu? Logo de seguida ela se levantou e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Portanto, ela estava novamente viva. Portanto, de acordo com a Bíblia, a reversão da morte chama-se ressurreição. Não se chama cerimónia espírita. Não se chama contacto com os mortos. Não se chama feitiçaria. Não se chama bruxaria. Chama-se ressurreição. Isso é que é a restauração da vida após a morte. Quando o fôlego da vida de Deus volta novamente a juntar-se com o corpo. E é justamente assim que que aconteceu nesta história que nós lemos. Este texto, onde diz que o seu espírito voltou, a palavra para espírito é pneuma, que é a tradução no grego do ruach do Antigo Testamento, que está lá no início, a quando da criação de Adão. Em João, no capítulo 5 e no versículo 28, nós temos alguma instrução muito importante, porque podemos pensar que a ressurreição é apenas e só para alguns poucos privilegiados. João 5, 28 diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Minha pergunta é, se nós hoje, qualquer um de nós, for a um cemitério e se colocar diante de um sepulcro a falar para o morto, o que é que vai acontecer ao morto? Rigorosamente nada. E provavelmente alguém vai ter a ideia de nos internar num hospício, com certeza, porque estamos a falar com um morto num cemitério. Mas aqui diz a Bíblia que vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Sua de quem? Do próprio Deus, de Cristo, aquele único que tem poder de restaurar a vida naquele que já morreu. Em Atos 24:15 diz: há de haver ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos. Portanto, a Bíblia é muito clara em dizer que todos irão ressuscitar. Portanto, para todos, repito, para todos, e se quisermos depois entrar em detalhe, podemos dizer quase todos, mas não vamos complicar agora, para todos,
haverá ressurreição, haverá vida depois da morte. Porquê? Porque a Bíblia diz que tanto justos como injustos hão de ressuscitar. Daniel, no capítulo 12 e no versículo 2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Agora, quando é que isto acontecerá? A Bíblia também é muito clara ao dizer que no final da história todos ressuscitarão, seja na volta de Jesus, e hoje não é se calhar exatamente o assunto, eu vou apenas resumir, seja no momento da volta de Jesus, seja mais tarde no final do milénio, todos ressuscitarão para receber a sua recompensa eterna. E aqueles que Deus considera justos, ressuscitam para viver eternamente no reino da glória de Cristo. E aqueles que Deus não considerar justos, aqueles que não o escolheram e não o reconheceram como seu Salvador, ressuscitarão justamente para receber a punição eterna, que falaremos justamente na próxima semana, e então entraremos mais em detalhe sobre esta parte. Agora, por que razão isto é tão importante, mas tão importante mesmo, e estou já a chegar à conclusão. Hoje em dia, infelizmente, existe muito suposto contacto com os mortos. O espiritismo moderno começou em 31 de março de 1848, numa cidade no norte do estado de Nova Iorque. Vou-me já lembrar do nome da cidade, que de memória está-me a falhar agora. Começou lá, quando dentro de uma casa, as irmãs Fox começaram a ouvir umas misteriosas pancadas na parede, que mais tarde foram atribuídas ao espírito, ou seja, à alma, de um familiar que tinha morrido. E eu, há 3 anos atrás, estive lá nesse local, visitei essa casa onde essas cenas aconteceram e encontrei algo muito interessante. Há uma placa comemorativa à entrada e tem lá uma frase nessa placa que comemora, portanto, o 31 de março de 1848 como o início do espiritismo moderno, o início dos tempos modernos em que se contacta com os mortos, em que essa placa diz: não existem mortos, não existe morte. Eu repito. A placa diz: there are no dead, there is no death. Ou seja, não existem mortos e não existe morte. Ora bem, essa afirmação é totalmente contrária àquilo que diz a Bíblia. Porque na Bíblia, o próprio Deus diz: no dia em que dela comerdes, certamente morrereis. E diz que quando morremos, tudo acaba. Morremos mesmo. Existe morte. Existe o nada, em que desaparecem todos os pensamentos, todas as ações, todos os sentimentos. Mas esta teoria, eu vou-lhe chamar uma teoria, esta teoria do espiritismo moderno diz que podemos contactar com os mortos, porque, na verdade, ninguém morre e não existe morte, porque algo, seja o espírito, seja a alma, seja lá o que for, fica a pairar algures e podemos contactar com esse espírito ou com essa alma. De acordo com a Bíblia, não podemos contactar. De acordo com a Bíblia, não há nada a pairar. Tudo parece na morte. E, portanto, se existem esses contactos, é porque alguém se faz passar por aqueles que já faleceram. Ora, podemos facilmente concluir que tem que ser alguém com poderes para enganar de tal maneira aqueles seres humanos que não conhecem a Sagrada Escritura. Tem que ser um poder acima dos seres humanos. E não é, de facto, o assunto para detalhar hoje, mas podemos, pela Bíblia, facilmente concluir que, da mesma maneira como existem espíritos ministradores em favor da salvação da raça humana, também existem anjos caídos que trabalham contra a salvação da raça humana, enganando os seres humanos justamente a propósito do assunto do estado dos mortos. Recuperando um pouco daquilo que dissemos desde
o princípio para não ser demasiado longo e não amassar mais. Existe vida depois da morte? Sim. Como é que a Bíblia chama a essa vida depois da morte? Ressurreição pelo poder divino. Existe alguma outra maneira de viver depois da morte? Não. A Bíblia não apresenta nenhuma possibilidade de haver vida durante a morte. Só esta frase já é um contrassenso. Ou está vivo e pensa e fala e age, ou então está morto e não pensa, não fala, não age, não faz nada. Agora, será que esta é uma boa ou uma má notícia? Esta é uma ótima notícia. Porquê? Porque se a morte fosse o fim de todas as coisas, nós aí poderíamos ficar transtornados e desesperados e repito a palavra, sem esperança mesmo. Contudo, no final da Sagrada Escritura, quando finalmente Deus e o próprio Jesus, não é? A quem o Pai entregou todas as coisas, Deus resolver todos os problemas, inclusive resolver os problemas relacionados com a morte, diz assim, versículo 4 do capítulo 21 de Apocalipse. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas e não haverá mais morte. Ou seja, o plano original de Deus era que houvesse vida e vida em permanência, e vida em perpetuidade, e vida sem fim. Mas as más escolhas do ser humano fizeram com que nós tivéssemos que passar pela morte. Mas a Bíblia diz que Deus vai restaurar todas as coisas para fazer o quê? Para fazer com que a vida não tenha fim. Há muita teoria neste mundo que diz a morte é o fim definitivo. Na verdade, a morte é o fim completo e total da vida, mas não é o fim definitivo. Porque o fim definitivo de todas as coisas não é a morte, mas é a vida. Eu vou reler. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima e não haverá mais morte. Então, se não haverá mais morte, o que é que haverá para sempre? Vida. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Já as primeiras coisas são passadas. A morte faz parte das primeiras coisas. Então, existe vida depois da morte? Claro que existe vida depois da morte. E quando houver a vida que está descrita aqui em Apocalipse 21:4, quando Deus restaurar todas as coisas, à semelhança ou ainda mais gloriosas do que elas eram no princípio, aquilo que vai acabar de vez é a morte. E a vida, depois da morte, é que se vai manter para todo o sempre. E é esta vida depois da morte que a Bíblia apresenta como verdadeira e que qualquer um de nós pode, com toda a certeza, esperar e aguardar, porque é a vida que está destinada a todo o crente da Sagrada Escritura que aceita Jesus como seu Salvador pessoal, para lhe resolver todos os seus problemas, inclusive o problema da morte, ao qual nós não podemos fugir. E este é justamente o convite que eu gostaria de deixar aqui no fim. Não é a morte que é o tema principal da Bíblia, é a vida. Não é a desgraça, não é o esquecimento, não é a sepultura que é o assunto principal da Bíblia, apesar de termos aqui que nos confrontar com ele. É a vida. E é a vida eterna. E é a vida eterna que o próprio Deus nos pode conceder depois da morte. Porquê? Porque o plano da redenção e a vida de Jesus aqui nesta terra demonstrou claramente, e continua a demonstrá-lo, que o próprio Deus é mais forte do que a morte. E o próprio Deus tem poder para resolver o problema da morte e voltar a dar vida, e não voltar a dar uma vida qualquer, mas uma vida em abundância, como diz em João no capítulo 10. E este é o meu apelo, concluindo, para cada um, para que nos possamos agarrar não a esta vida efêmera que temos aqui, que temos que aproveitá-la no melhor das nossas capacidades, com certeza, mas o meu apelo é que, ainda que tenhamos que passar pela morte, provavelmente muitos de nós, se não todos, teremos que fazer, que nos agarremos à vida que vem depois da morte, à vida que vem depois da ressurreição, que o Senhor dá para nunca mais ter fim. E que Deus abençoe cada um a viver mediante esta esperança e esta certeza que o Senhor nos dá.
Amém. Muito obrigado, irmão Felipe Reis. Uma apresentação muito clara, muito objetiva. Realmente foi muito esclarecedor. Temos uma questão, irmão Felipe. Os textos que o irmão apresentou são muito claros, né? Mas, no Novo Testamento, temos algumas passagens que podem trazer ali algum embaraço. E a questão que chegou até nós aqui é de Apocalipse 6. Apocalipse 6, no contexto aqui do quinto selo, é dito o seguinte, e eu leio na versão da Almeida Corrigida Fiel: "E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram." E o verso 10 diz: "E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra?" Irmão Felipe Reis poderia nos ajudar a elucidar esse texto? Olha, muito simples. Nós podíamos, eu vou tentar resumir para ser exatamente objetivo. Nós podemos estudar exatamente a história, o relato dos selos que aqui tem, para nós percebermos diferentes fases da vida da história, da história da Igreja Cristã. É assim que eu quero dizer. E quando nós chegamos a este momento, ao quinto selo, em que nós já estamos no período da Reforma Protestante e até depois disso, nós podemos perceber que aqui existe uma referência aos mártires que ao longo do tempo tinham vindo a sofrer perseguição por razão da sua fé. Aqueles mártires que foram mortos por amor da palavra de Deus. Nós não podemos imaginar, à luz da Sagrada Escritura, que os mortos estão aqui a falar. O que podemos entender é que estes mártires clamam por justiça que lhes deve ser feita e que tem que lhes ser feita, e perguntam quando será feita essa justiça por razão daquilo que eles sofreram. Esta é uma linguagem figurada para indicar os mártires ao longo do tempo, e em particular nesta época, que clamam para receber essa justiça. E vejam bem, muitos destes mártires que morreram aqui ainda permanecem mortos, aliás, todos, não é? Ainda permanecem mortos no dia de hoje. Ainda não receberam a resposta a este apelo que eles têm. Mas eles não têm o apelo quando eram mortos. Porque se nós formos a ver ao longo da história da Bíblia, não existe um único caso, e repetindo aquilo que eu disse há pouco, não existe um único caso de um morto a falar. Portanto, eles aqui não podem estar literalmente mortos. Isto aqui é uma referência aos mártires de todos os tempos que clamam por libertação, por uma vingança justa que o Senhor lhes dará e lhes entregará, alguns ainda no futuro, tal qual para eles e tal qual para nós. Muito bem esclarecido. Eu gostaria de, então, abrir aí a participação para o pastor Eliseu, né, um colaborador também dessa série, para fazer alguns comentários para, então, encerrarmos. Logo a seguir, pastor, eu peço que o senhor faça, então, a oração para encerrarmos o estudo de hoje, lembrando que essa gravação será disponibilizada no YouTube e abaixo, aí na descrição do vídeo, deixamos o endereço do e-mail para todos os interessados, aqueles que queiram mais estudos, aqueles que queiram se aprofundar. Então, podem nos procurar, que iremos fornecer esses estudos. Pastor Eliseu Lira, tem a palavra. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar a todos, em especial o professor Felipe Reis, né? Parabenizá-lo pela belíssima explanação, foi bem completa, né? Bem ampla, completa. E é o que ele falou realmente. É só assim comentar rapidamente. A linguagem é figurada. Nós vemos que na Bíblia, especialmente nas profecias, né? Nós encontramos então esse elemento, né? As metáforas, né? As figuras de linguagem, né? E tudo. Tipo assim, como nós falamos assim, aquela frase, se não falha a memória, acho que foi de Tertuliano, né?
que o sangue dos mártires era semente, né? Então, você vai plantar o sangue dos mártires ali para nascer alguma árvore, nascer alguma coisa? Não, é uma linguagem figurada, né? Então, né? E nós vemos aqui o que na teologia nós chamamos, né? Então, aquele caráter de vindicação, é um termo forense, né? Então, o clamor dos mártires, né? O sangue dos mártires clama, né? Agora, vamos trazer isso para a linguagem cultica, né? E a linguagem cultica, né, professor Felipe Reis, é sacerdotal. Jesus foi a oferta. Qual foi o local? Se Jesus, e ele era o Cordeiro de Deus, era e é o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado, que foi imolado. Qual foi o local de sacrifício? A terra. A terra. A terra em si, o planeta Terra, né, é o local, é o altar. E vejam que as almas estão debaixo do altar. Estão debaixo de quê? Da terra. E outra coisa, se você toma tudo como linguagem figurada, né? Linguagem figurada, né? Metáfora, ou você toma tudo como real. Tanto que as almas clamam e foi-lhes dado vestir, né? Então, linho, né? Roupa, né? Epa, você já viu alguma alma saindo por aí, né? Vestidinha? A não ser a alma, o ser humano, né? Sentido, né? Real, né? O ser indivisível. Você já viu alguma alma como um ser etéreo, né? Aí, com a roupinha por aí, zanzando por aí? Não. Então, uma coisa ou outra, né? A linguagem realmente é essa, né? Linguagem figurada, né? Okay? Pastor, se me permite acrescentar alguma coisa ao que está a dizer, sem demorar muito mais tempo, logo a seguir, no versículo 11, diz que foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo. Exatamente. Ora, na Bíblia, o que é o repouso? O repouso é o sono da morte. Portanto, têm que estar mortos, não pode haver alma, não pode haver espírito. É exatamente a linguagem figurada que o pastor referia. Exatamente. Muito bem. Pastor Eliseu, então, poderia encerrar esse estudo tão interessante, com uma oração, uma prece. Caso tenha mais alguma consideração ainda, pastor, pode ficar à vontade para fazer. Não, muito bom, muito bom. Eu creio que a cada estudo vai complementando os outros. É muito rico esse tema, né? Então, eu creio que tudo que poderia ser dito, né? E o que de melhor poderia ser dito foi dito aí, apresentado, professor. Vamos orar, né? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, pelo conhecimento que concedes ao teu servo Felipe Reis e a todos nós. E rogamos agora, Pai, que abra o nosso entendimento, a compreensão da tua palavra e que, de forma indelével, possa estar gravada em nossa mente e que possamos tomar decisões, as pessoas também que verão este vídeo e os demais ali no YouTube, que possam ter aclarado o seu entendimento, que possam cair como que essas escamas que impediam Saulo de Tarso de entender, que foram retirados dele, que possam ser retirados de cada um de nós e que possamos ter um conhecimento assim completo e que possamos, então, entender que esse conhecimento redunde em salvação, Pai, que nos conduza para a salvação em Cristo Jesus. Continue conosco, continue abençoando o professor Felipe Reis, o professor Rafael e a todos nós aqui. Nós te rogamos, salva-nos para teu reino por Jesus. Amém. Amém. Então, só para reforçarmos o convite, no próximo sábado, às 15h30, horário de Brasília, o irmão Felipe Reis dará continuidade ao estudo com o tema O Inferno como Tormento Sem Fim. Será o quarto estudo dessa série de 10 temas sobre as crenças populares. Agradecemos a todos a atenção. Até o próximo sábado. Que Deus os abençoe.